Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco do Tab S6 Lite da Samsung. Eu uso ele há um pouco mais de 2 anos, principalmente para a parte de estudos da faculdade, e eu acho que tem um pouquinho de propriedade para falar e opinar sobre ele durante todos esses anos que ele tá me acompanhando. Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar é que eu comprei ele já faz 2 anos, foi na Black Friday de 2020, se eu não me engano, e eu comprei ele na promoção, só que tinha sido um pouco próximo do lançamento dele, então o preço estava bem alto, né? Eu paguei em torno de 2.800 e foi um preço bom pra época. Só que hoje em dia a gente consegue preços bem mais acessíveis. Eu conheço quem pagou 1.800 faz um tempinho, principalmente se usa o desconto de estudantes da Samsung. Eu comprei logo que lançou o tablet, então ele tá mais antigo do que se você for comprar hoje em dia. O meu ele é de 64 GB, ele tem um processamento X que eu não vou saber falar qual que é, então nem vou me arriscar. Mas eu sei, porque meu namorado comprou faz um mês, mais ou menos, que o dele veio com mais memória, eu não sei quanto, vou colocar aqui na tela, e um processamento melhor também, com Android mais atualizado. O meu eu acho, se eu não me engano, que não atualiza mais o Android, eu não tenho certeza, mas não é algo que tá me atrapalhando, não me impediu de baixar nenhum aplicativo, não tá deixando lento, nem nada assim, então por enquanto tá tudo bem. Esse daqui é o tablet, quando você compra ele dentro da caixa, vem o carregador, que não é de turbo, então ele demora um tanto considerável para carregar o tablet, mas é ok. Ele vem também o tablet, obviamente, a capinha e a caneta. A capinha é essa daí que eu vou estar mostrando, possivelmente. Ela é de imã, então você gruda o tablet nela e você tem duas opções de posicionamento, uma mais deitadinha e uma mais em pé. Aí você vê o que vai ficar melhor pra você. Eu acho ela muito boa. A princípio eu não queria usar tanto ela por conta de ela não ser tão... não tem tanta proteção assim no tablet, porque como vocês podem ver, o biquinho dela não tem nada que proteja a ponta do tablet. Então, se você acabar derrubando e pegar de bico, vai pegar direto no tablet, porque não tem nenhuma capinha protegendo a ponta dele. Mas depois de tanto tempo usando ele, eu acabei percebendo que pra dia a dia, de estudo e tudo mais, não é ruim pra mim. Ela é mais prática e mais leve do que a outra que eu comprei, que é mais de proteção mesmo. Então eu acabo usando mais essa daqui. E eu também gosto muito dela porque já tem o lugar de colocar a caneta, porque se vocês forem ver pra comprar na Shopee, AliExpress, qualquer lugar desses, alguma das capinhas não tem o lugar de colocar a caneta ou fica, tipo, num bolsinho pra fora. Aí eu acho que pode acabar estragando a caneta, sabe? Solto na bolsa ou alguma coisa assim. Pelo menos aqui ela tá bem encaixadinha no tablet, não vai perder. Aí, além da capinha também, vem a própria caneta, que faz parte do conjunto, e ela não é de carregar. Tem muita pessoa que acha que é igual a da Apple, por exemplo, que você tem que carregar, mas não, ela... Eu não sei exatamente qual que é a tecnologia por trás dela, mas ela não tem que carregar. Ela tem um formatinho normal, eu gosto do formato dela e o tamanho eu já acabei me acostumando. No começo eu achava ela um pouco pequena, mas, tipo, comparado, por exemplo, com a Apple Pencil que eu experimentei da minha amiga, mas hoje em dia eu acho um tamanho ideal, não ocupa tanto espaço e é bem levinha para poder escrever, não cansa a mão. Ela tem uma ponta de borracha, mais ou menos, e essa ponta ela vai desgastando conforme o tempo. Dependendo da película que você colocar, vai desgastar mais rápido. Então aquelas foscas que simula como se fosse papel para você escrever, ela desgasta muito mais rápido a ponta da caneta. Eu uso o tablet sem película porque eu enrolei muito para comprar, eu deveria ter comprado, mas eu acabei usando todos esses 2 anos sem película, então eu não sei o quanto que a película fosca desgasta, mas eu vejo que o pessoal fala que desgasta bem mais fácil. Eu não troquei a ponta ainda da minha caneta, mas ela claramente está desgastada comparada com como ela veio originalmente. Não é um desgaste que me atrapalha, porque eu uso ela só pra estudar, pra escrever e tudo mais, então eu não sinto falta de sensibilidade nenhuma, mas eu vejo que ela tá desgastada, comparada com como ela tinha vindo. Se você for usar ela pra desenhar ou de alguma coisa que precise um pouco mais de precisão, talvez você sinta a necessidade de trocar a ponta com mais frequência. A caneta, ela tem esse botãozinho aí do lado, não tem nenhum uso muito extraordinário, assim, tipo, de nenhum gesto, até porque ela é uma caneta comum que não é carregada, como eu tinha comentado. Então não tem nada, nenhuma otimização muito grande. Mas tem algumas coisas que são até que bem práticas nesse botão, que, por exemplo, se você está usando o Samsung Note,
e eu sempre uso o Samsung Notes para estudar, então eu já peguei a prática. Eu vou escrever, se eu aperto esse botão, a caneta vira a borracha do Samsung Notes, então eu consigo apagar só apertando o botão. Se eu tô usando o tablet fora do Samsung Notes, eu consigo apertar o botão e aí vai aparecer um menuzinho suspenso do lado, que eu vou estar mostrando aí, com algumas opções que você pode editar. Como eu falei, o principal uso que eu pensei pro tablet quando eu comprei era para estudos. Eu uso como um caderno, então não tenho mais fichário, não levo mais folhas. Às vezes eu até esqueço de levar uma caneta e borracha, o que é ruim, porque às vezes eu tenho prova e eu esqueço, porque não dá para escrever com a caneta do tablet. Aí eu tenho que ficar pedindo emprestado para as outras pessoas. Mas tudo bem. Como eu tinha comentado, o principal aplicativo que eu uso é o Samsung Notes. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo ensinando a mexer nele, mostrando como que eu uso, algumas dicas, funcionalidades. Além de usar para escrever anotações normais, eu também usava antigamente para ler. Então eu lia bastante livros, eu tenho bastante livros aqui. Só que eu comprei um Kindle, então eu acabei migrando para ler no Kindle, porque é melhor para vista. Só que isso só para livros tipo de ficção, história, etc. Para livros ainda de matéria, eu ainda uso o tablet, porque nele eu consigo anotar, consigo grifar, consigo, enfim, ficar rabiscando nele, o que para mim é muito bom para aprender, porque fica bem mais dinâmico o estudo. Então, para ler artigo também é muito legal, para se o professor disponibiliza o slide da aula antes, ou mesmo se ele disponibiliza depois, você consegue grifar e fazer anotações em cima do slide dele, o que acaba otimizando muito tempo. Eu uso ele para fazer as ilustrações das minhas apostilas. Eu tenho algumas apostilas que eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês tenham interesse, de matérias básicas de exatas. Então, pré-cálculo, cálculo 1, física 1, e também vai sair a de física 2. Então, a gente sabe que essas matérias têm um zilhão de gráficos e de demonstrações que a gente precisa fazer, e eu sempre usei o tablet para fazer elas e colocar na apostila, porque eu acho que fica bem mais visual do que pegar uma coisa pronta da internet. Então é bom para também personalizar as coisas caso você tenha interesse. Tem um aplicativo também de desenho que eu usava bastante antigamente, hoje em dia eu acabei aposentando porque eu usava mais na pandemia e agora eu tô um pouco sem tempo, mas é um aplicativo gratuito e é muito bom também. Tem alguns pagos, caso você entenda mais de desenho, mas se você quer só desenhar de vez em quando, esse daí é muito bom. Além de toda essa parte de estudos, eu também acabo usando ele pra ver filme, pra ver série, escutar música, então ele funciona muito bem. E particularmente eu acho que a bateria dele, apesar dele já ter 2 anos de uso meu, tem uma durabilidade muito boa. Mas no geral a bateria dele dura bastante tempo, como eu uso só para estudar, então eu vou para faculdade, eu escrevo durante a aula, eu tô estudando, eu faço anotações, lista de exercícios, leio livro, eu não tenho um uso tão pesado de jogo, não uso ele para tirar foto. A câmera dele é aceitável para o que ele propõe. Não é a melhor câmera do mundo, mas se você precisar tirar foto de alguma lousa ou alguma coisa assim, ele vai funcionar bem. Só uma coisa que ele faz, aí eu não sei se isso acontece com os modelos novos, mas o meu modelo, se eu tô usando muito ele, então, por exemplo, eu tô fazendo alguma coisa que eu tô estudando, e aí eu divido a tela dele em dois. Eu coloco o livro de um lado, as minhas anotações do outro, e eu deixo um vídeo do YouTube que eu tô vendo uma videoaula, por exemplo, rodando junto. Então são muitas coisas funcionando ao mesmo tempo. Ele vai conseguir desempenhar isso de um jeito bem ok, só que ele vai esquentar. Então algumas partes específicas do tablet vão esquentar, eu acho que é onde fica o processador dele, não sei. Mas esquenta, não é nada absurdo. Geralmente quando acontece isso, se você deixar ele esquentar muito, como qualquer outra coisa, vai acabar prejudicando o desempenho dele e ele pode começar a travar. Mas aí é só porque você realmente pediu demais dele, sabe? Então, quando tá acontecendo isso, eu paro um pouco, uso até pra eu mesma descansar um pouco, porque geralmente eu tô muito tempo estudando, e aí eu deixo ele esfriar, e aí eu volto a usar, e aí ele funciona normal. Tem uma funcionalidade dele que é muito legal, e eu uso com aquela capinha que eu comentei no começo do vídeo, que é o modo DeX. Esse modo DeX, ele tem como se fosse a funcionalidade de transformar ele num mini computadorzinho. Então, você consegue deixar múltiplas telas abertas, você consegue fazer um monte de funções que um tablet não faz, mas um notebook faria. Então, não é, nossa, uma coisa super otimizada, mas funciona muito bem. Então, se você, por exemplo, vai fazer um trabalho da faculdade, quer usar o Word, mas não gosta da versão dele no tablet. Então você coloca na versão DeX e abre no Google, por exemplo, Word, e aí coloca, você consegue deixar mais de uma tela aberta, fica bem legal. Então
Eu acho bem interessante essa função. É uma capinha que ela já vem com teclado e mouse. Então eu uso ela e aí eu viro de lado o tablet, coloco no modo DeX e eu tenho um mini notebook para quando eu preciso em emergências. E por último, eu queria só comentar uma coisa que eu já falei brevemente enquanto eu tava falando do tablet esquentar um pouco, que é a parte de dividir as telas do tablet. Eu acho que ele tá funcionando muito bem depois das últimas atualizações, apesar de eu achar que o meu tablet não tá mais atualizando. Ele tá dividindo muito bem, então você consegue deixar a tela dividida na lateral, você consegue deixar uma em cima da outra, você consegue deixar as telas divididas e ainda deixar como se fosse um pop-up de alguma outra coisa por cima, você consegue deixar os dois aplicativos abertos e deixar um aplicativo fechado, aí quando você quiser, você clica e ele vai abrir um pop-up. É bem prático e é ótimo para quando você precisa passar uma coisa de um lado para o outro, copiar, ler duas coisas ao mesmo tempo, para estudar, isso é ótimo. Me ajuda muito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais do tablet, visto a visão de uma pessoa que já tá usando ele há um tempo considerável. E se tiverem dúvidas, pode deixar aqui ou lá no meu Instagram que eu sempre respondo. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando mais do Samsung Note ou de alguma outra funcionalidade que vocês quiserem. Se inscreve no canal, curte e deixa ideias de vídeos aí pra mim.